Duas boas-vindas à Presidente Florvela Paraíba. É um gosto tê-la cá na Comissão de Negócios Estrangeiros. E antes de passar a palavra ao deputado Paulo Pisco para apresentar o requerimento do Partido Socialista, relembro a grelha de tempos que temos para esta audição de hoje, com a intervenção inicial do requerente, do Partido Socialista, 8 minutos. Resposta inicial do membro do Governo não se coloca aqui, portanto, depois temos PST, PS com 8 minutos, Chega com 7, IL com 6, Bloco de Esquerda com 6, PCP igual, Livre igual, CDS com 4, PAN com 2 e passaremos à segunda ronda, 2 minutos cada um, o modelo normal que já conhecem e, portanto, passo a palavra ao deputado Paulo Pisco para apresentar o requerimento do Partido Socialista, que provoca naturalmente esta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Instituto Camões em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradeço também a disponibilidade que teve para vir à nossa Comissão de forma tão pronta, uma vez que na altura em que apresentámos o requerimento estávamos em fase de discussão do orçamento. Passo a explicar a razão pela qual nós achámos relevante fazer este requerimento relativamente ao ensino de português no estrangeiro. E isto relativamente a todos os graus de ensino e que depois farei a divisão entre aquilo que acho que é mais conveniente para a percepção daquilo que nós pretendemos ver esclarecido. O ensino do português, ou a internacionalização da língua, é uma das dimensões verdadeiramente centrais na nossa política externa. E embora, obviamente, ao longo dos tempos tenha havido mais ou menos sempre um discurso relativamente à importância da língua, que grande parte das vezes não tinha correspondência com a realidade. A dimensão da língua e a sua importância em termos globais fica muito aquém no que diz respeito à sua concretização em termos de prática no terreno, de materialização, em termos de condições e de recursos que são alocados para a internacionalização da língua. Acontece que há um facto que se junta a esta questão que tem a ver, aliás, dois factos, um que tem a ver com o facto de, pela primeira vez, num orçamento de Estado, a questão da internacionalização da língua ter desaparecido praticamente de forma completa. E isso cria-nos uma dificuldade acrescida relativamente à forma como é que nós podemos saber quais são as prioridades do Governo e do Instituto Camões relativamente à internacionalização da língua, em todos os graus de ensino, volto a dizer, quer do ensino básico até aos cursos que são ministrados nas universidades, e também relativamente à alocação dos respectivos recursos. Portanto, esta é a primeira observação que gostaria de fazer e, portanto, neste sentido, a primeira questão que gostaria de lhe colocar, e procurarei ser muito objetivo e direto nas perguntas que vou fazer, é como é que, quais vão ser as prioridades do Instituto Camões para o ensino da língua portuguesa no estrangeiro, portanto, qual é a estratégia, quais vão ser os recursos, e que, se possível, quais vão ser, objetivamente, as verbas que vão ser alocadas relativamente aos diferentes graus de ensino. A outra questão tem a ver com o facto de, numa reunião que tive em Paris, ter chegado a informação, por via da coordenação do ensino, que haveria 10 mil jovens que estavam à espera de uma resposta para os cursos integrados que existem em França. E, portanto, significa que não há uma resposta, apesar de haver uma procura que é enorme. Sempre houve alguma procura, mas haver uma procura tão grande sem uma resposta exige que haja uma reação e uma ação por parte do Governo para tentar dar minimamente uma resposta a uma expectativa tão grande para que os jovens possam aprender a língua portuguesa. E, portanto, o que é que o Instituto Camões pretende fazer neste contexto e se nos pode também dar alguma informação sobre aquilo que se passa noutros países relativamente ao ensino integrado, se existem ou não estas listas de espera ou estas expectativas por parte dos jovens que querem aprender português. A outra questão tem a ver com o facto de
haver uma progressiva diminuição no número de alunos nos cursos do EPE. E, portanto, há aqui algo que nos deve preocupar, porque na medida em que o ensino do português no estrangeiro é uma dimensão tão importante da nossa política externa e o ensino da língua e da cultura portuguesa nestes graus de ensino faz parte da estrutura da divulgação e da promoção da língua e, portanto, era importante que se soubesse o que é que está a acontecer relativamente por que razão é que há esta diminuição nos cursos de português no estrangeiro e o que é que o Governo pensa fazer para inverter esta situação. E também se nos pode dizer se tem uma ideia de quais poderão ser as razões desta diminuição do número de alunos. A outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com saber qual é a estratégia que o Governo tem para promover a língua e a cultura portuguesa, dado tratarem-se de dois elementos centrais da nossa política externa. Porque a promoção da língua e da cultura portuguesa sempre desempenhou um papel fundamental para convencer não apenas os pais e os jovens a aprender a língua, mas também, sobretudo, junto das instituições, junto das universidades, porque há uma competição muito grande, obviamente, entre as línguas que são oferecidas nas escolas e também nas universidades, mas depois, relativamente às universidades, já lá iremos. Uma outra questão tem a ver com a dificuldade de recrutamento de professores. Tem havido dificuldade de recrutamento de professores para o ensino de português no estrangeiro. Há um tempo já que o estatuto jurídico do EPE está em revisão e gostaríamos também de saber o que é que pensa fazer o Instituto Camões para que esta dificuldade, este problema que existe, possa ser resolvido. Uma última questão, agora nesta primeira parte, tem a ver com o facto de, na nota explicativa, haver uma linha, e eu refiro aqui que na nota explicativa não desaparece completamente, mas há algumas linhas que fazem algumas referências relativamente a aspectos do ensino de português no estrangeiro e à divulgação da língua, e que refere que há eu passo a citar, há uma aposta na digitalização do ensino português no estrangeiro através do acesso a equipamentos para utilização em contextos digitais. E eu gostaria de saber se isto se refere à distribuição de tablets ou se refere a qualquer outra questão. Mais uma última questão, uma vez que ainda tenho alguns segundos, e que tem a ver com as experiências no ensino digital que foram desenvolvidas em Estrasburgo e Bordeus. E se nos podia dizer se neste domínio da digitalização do ensino do português no estrangeiro existe alguma... qual é o ponto da situação e também o que é que o Instituto Camões pretende fazer. Eram para já estas as questões, depois na segunda parte abordarei outro tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. A Sra. Embaixadora tem agora 8 minutos para a resposta a esta intervenção e ao requerimento, mas teremos naturalmente durante toda a audição mais tempo para esclarecer tudo aquilo que houver, tudo que forem as perguntas e as dúvidas dos senhores e das senhoras deputados. Tenha a bondade, Sra. Embaixadora. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os grupos parlamentares e os senhores deputados presentes. Agradeço imenso o interesse e a oportunidade de vir aqui a esta comissão falar sobre a missão, sobre as atribuições, as competências do Instituto Camões. Estarei sempre à vossa disposição. Eu gostava também de vos dizer que nesta primeira parte vamos, enfim, tentar cingir ao objeto que é o objeto desta audição, embora naturalmente, como todos sabem, o Camões tem outras missões no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, à ajuda humanitária, à promoção da cultura e também, naturalmente, da língua portuguesa no estrangeiro.
Eu penso que começaria por vos dizer que, de facto, nós entendemos que é essencial continuar a promover este reconhecimento internacional da língua portuguesa, seja na vertente do ensino, como na promoção da cultura. É um objetivo que é transversal e, aliás, que é um objetivo que tem sido constante na política externa portuguesa e que se mantém naturalmente promovendo o português como uma língua não só para a aprendizagem, mas também como uma língua de organizações internacionais e como um ativo diplomático, económico, cultural, tecnológico, digital no mundo. A consolidação da rede do EPE é parte essencial desta estratégia e o que nós apostamos é numa oferta graduada e certificada da língua portuguesa nas principais universidades, nas escolas e também, naturalmente, nas organizações internacionais. Assim, a proposta do EPE, da rede EPE para 2025, que tem um valor global de 29 milhões de euros, procurou a otimização desta rede através do reforço da presença do ensino básico e secundário, e dou-vos um exemplo, por exemplo, no Reino Unido e nas Ilhas do Canal, o ajustamento do ensino português no estrangeiro em França, acompanhando as dinâmicas de mobilidade da comunidade portuguesa, a antecipação de um crescimento da procura por parte da comunidade portuguesa noutras geografias, e, por exemplo, antecipando eventualmente também no Luxemburgo, a reorganização do ensino superior para garantir a presença de leitorados em áreas de interesse estratégico, nomeadamente junto às organizações internacionais, e estou a falar aqui do caso da União Africana, com a reabertura do leitorado em Addis Abeba, em áreas de forte crescimento da língua portuguesa, como língua estrangeira, nos ensinos superior e não superior, casos de Budapeste, que é um forte crescimento da procura num local privilegiado, de soft power no contexto da União Europeia, mas também em áreas de interesse político, económico e no caso do leitorado da Hanoi, no Vietnã, e no contexto de reforço da rede na CPLP, e aí traduz-se na reabertura, por exemplo, do leitorado em Moçambique, na Beira. A rede EPE, aprovada para o ensino superior, procurou, assim, valorizar critérios de maior eficiência na formação complementar dos professores, na promoção de aspectos da cultura portuguesa contemporânea e no apoio às missões diplomáticas e consulares. Não obstante algumas dificuldades que nós reconhecemos e que não são deste ano letivo, vêm do passado também, foram sentidas no passado também, este esforço permitiu no ano letivo de 24-25 um arranque do ano letivo em tranquilidade, se assim posso descrevê-lo, com a publicação atempada da rede em 2 de agosto, o que permitiu antecipar procedimentos de colocação de professores e evitar alguns problemas registados em anos anteriores, sem que, mais uma vez sublinho, não esteja aqui a escamotear que tenham havido dificuldades, nomeadamente, em alguns países, nomeadamente por falta de candidatos. No que se refere ao ensino básico e secundário, a atual rede EPE é constituída por 325 horários, que corresponde a um total de 40.931 alunos. Dos 325 horários, encontram-se por prover, neste momento, 14, 6 na rede da Europa e 8 na rede da África, onde, como os senhores deputados sabem, o ano letivo, em alguns destes sítios, está a terminar neste momento. Ou seja, temos mais de 95% dos professores que se encontravam já colocados a 15 de outubro. Estes 14 horários por prover correspondem a menos de 1.000 alunos sem aulas. A dificuldade de promover estes 14 horários resulta não só do contexto regional próprio do horário, mas também, e porventura até mais importante, como eu disse, da falta de candidatos aos procedimentos, a ausência que constitui um impacto direto da falta de
de professores também em Portugal e que, aliás, também não é exclusiva de Portugal, é um problema que se observa também noutros pontos da Europa. Sublinhamos, assim, uma evolução positiva no número de alunos da EPE, e o Sr. Deputado falou desta recuperação, e, portanto, há aqui, em relação ao ano anterior, uma recuperação. Temos uma estimativa, neste momento, de 40.165 alunos no presente ano letivo, versus 38.179 em 23-24. Ou seja, uma diferença aqui de mais ou menos 2.000 alunos, ou seja, continuamos a recuperar o número de alunos de uma forma consistente face aos anos anteriores. Relativamente ao ensino superior, a rede de leitores em 24-25 é constituída por 57 leitorados, encontrando-se providos neste momento de 54, 3 leitorados ainda estão por promover, sendo eles Luanda, Budapeste e Caracas. Gostaria também de assinalar que se realizou, o Instituto Camões realizou, para justamente prover estes horários, entre outubro e novembro deste ano, no espaço de mais ou menos mês e meio, 21 procedimentos concursais, tendo sido providos por esta via 36 horários. A dificuldade em prover os restantes 14, como eu assinalei já as causas, e tem a ver não só com os contextos regionais do horário, mas também pela falta de candidatos. Deste modo, tendo presente que o Sistema Educativo Nacional tem vindo a enfrentar esta carência de professores, que é especialmente sentida ao nível dos professores de língua portuguesa, há também que assinalar que os grupos de recrutamento se encontram sem capacidade de resposta e com fraca capacidade de atração de docentes recém-formados. O que tem sido feito de forma a encontrar respostas é a possibilidade de identificar mecanismos administrativos que no espaço possam ajudar a mitigar esta situação, com um efeito colateral também favorável no sistema de ensino das escolas básicas e secundárias. Gostava também de salientar o aumento este ano do número de protocolos de cooperação, de apoio à docência, que é um instrumento que tem permitido complementar a ação do Camões através da contratação por universidades estrangeiras parceiras, nossas parceiras, de um número significativo de docentes, que são neste momento 347 neste ano letivo, contra os 310 do ano transato. Destaca ainda que temos neste momento um número de 63 cátedras de língua portuguesa, o que é a manutenção do número de 2023, e estas cátedras são muito importantes, como os senhores deputados sabem, a nível da investigação do português, a nível da formação, a nível também da promoção da cultura portuguesa nos países, nas universidades onde elas estão sediadas. Com certeza, fecharia, então, e prometo voltar depois à questão do online, mas gostava apenas de vos dizer que estamos a trabalhar num plano de ação para o EPE, que tem, enfim, que tem algumas medidas, como a redefinição da rede de horários em vários países, procurando responder mais eficazmente nas zonas de maior procura por este tipo de ensino, iniciar o alargamento da rede a países de nova imigração, em que não temos uma oferta, ou temos uma oferta diminuta em termos educativos, e estou-me aqui a lembrar, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos. Como os senhores deputados sabem, a nossa diáspora e as geografias da nossa diáspora vão variando, e é preciso adaptar a nossa rede a essas variações. Preparar a estrutura do EPE para a eliminação da propina, que foi aprovada em sede de discussão do orçamento, e que vamos naturalmente dar-lhe sequência a esta decisão, mantendo a política de distribuição dos manuais escolares onde isso está previsto. Diversificar as respostas educativas e trabalhar em coordenação com as coordenações do ensino, no que diz respeito àquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco também referenciou, como a distribuição dos tablets e a revisão do regime jurídico, do RGEP, do regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Vai ter naturalmente a oportunidade para abordar todos os temas que
deputado Paulo Pisco colocou, bem como as questões dos outros grupos parlamentares. Começamos agora a ronda pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o deputado Paulo Neves, do PSD. 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, aos colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Presidente do Camões, e tendo em conta que é a primeira vez que vem à Comissão, lhe desejar as maiores felicidades e, em nome do Partido Social Democrata, nós valorizamos muito a sua vinda aqui à Assembleia da República. Somos acompanhados mesmo pela Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, a deputada Regina Bastos, o que demonstra a enorme importância que o Grupo Parlamentar atribui a esta audição e à sua visita ao Parlamento. A deputada Paula Medeiros irá entrar sobre o assunto que a Sra. Presidente é convidada a vir cá. Eu só queria fazer uma brevíssima introdução, precisamente sobre a importância que damos ao Camões. O PSD, seja no governo, seja na oposição, atribui uma enorme importância ao papel que o Camões tem, seja na língua, seja na cultura, seja no ensino e, como a Sra. Embaixadora disse muito bem, em especial no ensino junto das comunidades. Aquilo que apresentou aqui já na sua intervenção inicial, nós valorizamos bastante, até porque não só fala em reforçar nas comunidades, diremos, clássicas de Portugal, como também nas novas geografias da nova diáspora portuguesa. E, naturalmente, isso deve ser bastante valorizado. Também o papel da cooperação. Não podemos, muitas vezes, é esquecido que o Instituto Camões é o da língua, mas também da cooperação portuguesa, e temos uma enorme importância, em especial junto da CPLP, no que se refere à cooperação, como também à nova cooperação, em especial a cooperação triangular, que também Portugal entrou e entrou bem. A ajuda ao desenvolvimento é também muito importante, e a Sra. Embaixadora também fez questão de o falar na sua intervenção inicial, e nós valorizamos muito, ainda mais agora que estamos no Governo, esta questão da ajuda ao desenvolvimento. Portanto, Sr. Embaixador, só para lhe desejar as maiores felicidades e agradecer a sua introdução, que foi quase um programa da sua presidência e que nós sublinhamos, agradecemos e desejamos a maior sorte no desempenho das suas funções. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Neves. Vai continuar a utilizar o tempo do PSD, deputada Paula Medeiros. Boa tarde. Boa tarde, Sra. Embaixadora doutora Flor Bela. Eu agradeço a sua presença cá hoje. É sempre importante debater a situação atual das nossas comunidades, tendo consciência que a rede de ensino de português no estrangeiro está muito condicionada, e principalmente por 4 grandes fatores, como uma grande e crescente desmotivação dos professores devido aos salários praticados versus o custo de vida que se acabam por detectar nos países de acolhimento em termos profissionais. Também sabemos que houve precipitaram-se na aquisição dos tablets para o ensino do português. Não houve um planeamento prévio que realmente ia dar uma outra visibilidade àquele tipo de equipamento e fazer jus à sua aplicabilidade. Há falta de respostas formativas em alguns destinos de migração nova. Mencionou há pouco alguns que já estão a ter algum apoio nosso, mas ainda existem muitos outros. E também sabemos que, a nível da Europa, houve alguma perda de procura por parte do ensino de português. Tendo em consideração essas situações, temos consciência que o Governo está a trabalhar num plano de ação que prevê uma redefinição da rede de horários em vários países, sempre na tentativa de procurar ser mais eficiente nas zonas de maior procura, do tipo de ensino de português em específico. Pretende também esse Governo iniciar o alargamento da rede a países de nova imigração, que realmente se justifique, não apenas abrir sem devida justificação, sem devido conhecimento de causa. Preparar uma estrutura de ensino de português no estrangeiro que elimine gradualmente a propina. Nós temos consciência que realmente é muito importante a eliminação da propina, é algo que defendemos. No entanto, também temos consciência que a alteração sem planeamento, sem forma conscienciosa, pode ter alguns impactos. E dito isso, eu até ia questionar a doutora Flor Bela se tem impacto no orçamento do Instituto Camões a abolição imediata da propina e se por acaso há sucedâneo para colmatar possíveis necessidades.
Também temos a informação que o nosso Governo está a diversificar as respostas educativas, o que é muito importante para nós, principalmente em algumas geografias. O método de ensino tem que ser sempre adaptado e a questão das tecnologias não pode ser descuidada. Também trabalhar nas questões com as coordenações de ensino é cada vez mais importante, fazer uma maior articulação, quer com o ensino, quer a parte da coordenação com os próprios professores, ter uma necessidade aqui crescente de reaproveitar os tablets distribuídos, não sei se qual é exatamente as estratégias todas aplicadas a esse ponto, mas temos a informação que está a ser trabalhada e também felicito por isso, se puder esclarecer exatamente como é que vão fazer uso dos tablets, também agradecemos. A questão que é muito crucial, que é a revisão do regime jurídico do português no estrangeiro, é algo que procura o atual Governo trabalhar, principalmente em determinados países que a questão do ensino tem a necessidade de determinados acordos. Não, para além disso, também a questão do modelo de avaliação e certificação do plano de incentivo à leitura é algo que começou a ser desenvolvido em 2012 e que agora foi reativado por o presente Governo e que faz todo sentido, visto que as coisas estão sempre a mudar. Ainda tem algum tempo. Temos aqui informação que o ensino básico e secundário sentiu uma evolução positiva no número de alunos, cerca de 7%. E com isso procurava saber também qual é a estratégia para continuar a aumentar os números de alunos a frequentar o ensino básico e secundário na nossa rede de ensino de português. Obrigada. Muito obrigado, deputada Paula Medeiros. Tem a palavra a senhora embaixadora, com o mesmo tempo, sensivelmente, para responder, tanto ao deputado Paulo Neves como ao deputado Paulo Medeiros. Muito obrigada, senhores deputados. Eu ia aproveitar para começar por vos responder, na medida do possível, às questões que colocaram. Esta questão que falou a senhora deputada relativamente à desmotivação dos professores, a preocupação realmente tanto com a carreira como com o nível salarial, o nível remuneratório dos professores é uma preocupação que é nossa, que foi assinalada à tutela, de quem também temos sentido grande sensibilidade para esta questão. Portanto, nós vamos, o atual Conselho Diretivo está em funções eu estou em funções há sensivelmente 4 meses, não é possível resolver estas questões que na rede EPE temos categorias que não são aumentadas há 27 anos, outras há 15 anos e, portanto, não é possível dar-lhes resposta num ciclo orçamental. Agora, o que tem havido, e isso posso lhe assegurar, é da parte do Instituto de Camões um diálogo com os professores, com os docentes, com os leitores e uma abertura para discutir para dialogar sobre estas questões a abertura é essa que vamos manter e que vamos concretizar em termos de estudo das melhores soluções. Relativamente à falta de resposta formativa em novos destinos. É realmente uma preocupação. Nós temos alunos em novas geografias que estão dispersos. A nossa imigração está cada vez mais dispersa, não está concentrada em destinos tradicionais. E, portanto, em muitos destes casos, em muitos destes locais, nós não temos o número suficiente de alunos para constituir horários. E, portanto, daí também, complementarmente à oferta que é feita através dos horários, nós estamos também a apostar naquilo que tem sido estes programas piloto em termos de ensino online. E este ensino online começou com uma experiência piloto em França, já foi neste ano letivo estendida a 5 ofertas, digamos assim, nomeadamente na Alemanha, no Benelux, na França, que foi o inicial, no Reino Unido e na Suíça, e neste momento abarca um total de 374 alunos, dos quais 73 em França, isto para fazer alusão a respostas a esta procura também em França.
A redefinição da rede, como eu disse, realmente este reajuste na rede é uma inevitabilidade e é uma necessidade e terá que ser feito constantemente, gradualmente e constantemente. Não é uma decisão que vai resolver o problema, é um acompanhamento e uma permanente redefinição desta rede. Maior eficiência é exatamente aquilo, como eu disse, é aquilo que nós procuramos. Os recursos são limitados e continuarão a ser limitados e, portanto, nós temos que nos focar nos instrumentos que tornam a nossa ação mais eficaz e com maior impacto. O alargamento da rede, como disse a senhora deputada, é sempre, naturalmente nós temos, sendo o português uma língua com a dimensão mundial que tem, o alargamento da rede é sempre alguma coisa que nos é pedida permanentemente. Agora, também tudo isto tem que ser feito pensando nos recursos que temos para utilizar, de uma forma pensada, não precipitada, e, portanto, é essa avaliação que estamos continuamente a fazer, de forma a adaptá-la à realidade e a dar-lhe sustentabilidade. Não interessa nada abrir leitorados ou horários que depois não são sustentáveis. Portanto, esse alargamento consciente da rede e adaptado aos recursos é para nós uma prioridade. Eliminação gradual da propina ou integral da propina não estava na proposta inicial do orçamento, mas era também uma intenção do atual governo. Aquilo que eu tenho neste momento, de facto, é a notícia de que foi aprovada na discussão da especialidade. Nós, naturalmente, como eu disse, vamos-lhe dar sequência. É uma decisão que compete aos líderes políticos, aos decisores políticos, não ao Instituto Camões. Da nossa parte, vamos tentar corresponder da melhor maneira e que tenha o menor impacto possível, ainda que neste momento eu não tenho aqui, digamos, uma outra fonte de receitas para compensar, por assim dizer, aquilo que é retirado com o não pagamento das propinas. O que nós vamos tentar de todos os modos é assegurar aquilo que eram, por exemplo, as isenções de propinas que já estavam asseguradas ou a distribuição dos manuais. Portanto, os compromissos que nós tínhamos, vamos tentar, e tenho a certeza, com a ajuda do Governo, que também está consciente do impacto financeiro desta medida, dar a melhor resposta possível a estas questões. A questão do número de alunos, peço desculpa, realmente a educação é um contínuo. E, portanto, se nós conseguimos captar e reter mais alunos no básico também, se soubermos, e se eles souberem, se as famílias souberem, que depois há uma continuidade, uma possibilidade de continuidade a nível do ensino superior, do secundário e superior. A integração do português nos currícula oficiais dos países é, de facto, desse ponto de vista, um objetivo que nós prosseguimos, porque também dá-nos garantias de que isso vai ser feito e, portanto, é algo para que nós trabalhamos, uma estratégia em que trabalhamos e que tem também uma dimensão diplomática e política importante. Não sei se terminei o meu tempo, não quero ainda tem mais infringir. Minuto, mas não é penalizada se terminar antes. Muito bem. Não, se me permite, então eu penso que pelo menos tentei responder à questão sobre a oferta de cursos online para jovens portugueses e lusodescendentes. Foi realmente um projeto desenvolvido no ano letivo 23-24 em França. E que nós continuaremos a desenvolver, agora alargado a outras geografias, mas continuaremos numa lógica de complementaridade com aquilo que é a oferta de ensino presencial do português. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. O deputado Rodrigues Saraiva fez chegar à mesa
a informação de que terá de sair para um evento da ERC. Eu coloco à consideração do Partido Socialista e do Chega o Sr. Deputado poder fazer a intervenção antes dos vossos grupos parlamentares. Se houver algum problema, a situação está resolvida e a IEL não participa no debate. Algum problema para o Chega, para o Partido Socialista não há. Há um problema para o Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do Chega. E tinha até aqui umas considerações para fazer sobre a primeira intervenção inicial do Partido Socialista e por uma questão de cortesia e agradecimento, nem as vou fazer, porque também levaríamos a debater a lei da oferta e da procura e estaríamos aqui ainda mais uma hora. Cumprimentar a senhora Embaixadora. De facto, o tema que a traz aqui, daria para estarmos aqui um dia inteiro a pensar mais do que estas questões e os remendos que o Instituto Camões vai ter que ir fazendo ao longo dos tempos, pensar estrategicamente o que é que podemos fazer. E eu tinha aqui 2 notas, a senhora Embaixadora até pode nem responder a seguir e depois mais aos outros grupos parlamentares ter estes contributos para a reflexão, até aproveitando que temos atualmente a presidir ao Instituto Camões alguém com uma experiência diplomática e tendo passado por onde passou, não só em termos de embaixadas, mas até pela CPLP, a mais-valia que pode trazer para este pensamento estratégico que nós temos vindo a falar em audições com o atual Ministro e com o anterior Ministro, de haver uma verdadeira política de promoção da língua portuguesa. Até indo muito além daquilo que é quase um dever e uma obrigatoriedade de Estado de garantir o ensino português como primeira língua, como língua materna, onde está a nossa diáspora, e ir se adaptando, como a senhora Embaixadora até falou, dando o exemplo dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, o Instituto Camões tem que se ir adaptando àquilo que são os fluxos migratórios e a nossa diáspora, mas termos uma verdadeira política de promoção da língua como segunda língua. Eu já dei esta caricatura quase que explicar aos americanos que tem uma muito mais valia, sobretudo pelo valor económico da língua portuguesa, porque eu também não me canso de dizer, a língua portuguesa, para além do seu valor cultural e social, tem um valor económico associado e muitas vezes esquece esse valor económico. E se explicarmos, por exemplo, só aos americanos a mais-valia de terem o português como segunda língua, é todo um potencial económico que está e ganharia o Estado português, as empresas portuguesas, a sociedade portuguesa. E, portanto, isto deveria ser um debate estratégico que poderíamos ter. Há outras questões, e aqui tem mesmo a ver com diplomacia e deveres de cooperação e até deveres históricos de Portugal, das intervenções que a senhora Embaixadora foi tendo, não sei se referiu, isto até toca um pouco na questão dos leitores que nós temos e no caso específico de Timor-Leste, porque também tivemos agora recentemente a visita cá e vários protocolos que foram assinados. Eu gostaria de saber, em termos da cooperação específica com Timor-Leste, os planos, as ideias, o investimento que está aí, porque é de facto um país, e foi o que nos vieram cá pedir, precisam muito da nossa ajuda para que o português seja recuperado como a língua-mãe em Timor-Leste. E nós aí temos um papel e não podemos dizer que não a este pedido que os timorenses nos fazem para os ajudar. E, portanto, era especificamente nesta vertente da cooperação em Timor que eu até gostava, esticava-me aqui um bocadinho para ficar à espera desta resposta, porque eu aqui tinha mesmo muito interesse, para além do pensamento estratégico, de olharmos para a língua com o seu valor económico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, e já agora também ao Partido Socialista e ao Partido Chega pela concessão do tempo, de forma a que pudesse participar. Tem a palavra a Sra. Embaixadora. Muito obrigada. Agradeço-lhe as perguntas. De facto, há todo um pensamento estratégico que tem que ser feito e que tem que ser feito, penso eu, aqui nesta casa, sobre a projeção da língua portuguesa. A língua portuguesa é um património de valor inestimável para todos nós e é um ativo diplomático, como eu disse, da tecnologia, da económico, e eu acho que nós temos, como sociedade, que ter essa plena consciência de que, de facto, temos uma gestão pluricêntrica da língua, temos países com uma grande dimensão demográfica e
e uma influência política também enorme, como o Brasil, como Angola, temos uma língua que cada vez será mais uma língua africana, de acordo com as projeções demográficas das Nações Unidas. Portanto, temos uma língua viva e a que nós temos que continuamente dar atenção e nos adaptar e ter uma estratégia e uma visão para aquilo que queremos que ela seja e de que forma é que ela nos pode servir, nomeadamente em termos nacionais, os interesses nacionais. Relativamente à questão em concreto de Timor-Leste, realmente nós assinámos o PEC para os próximos 4 anos, foi assinado agora durante a visita do Sr. Primeiro-Ministro, e relativamente a Timor-Leste eu penso que já o anterior PEC foi assim e o próximo provavelmente também será assim, praticamente 70% a 80% do PEC é realmente para o setor da educação. Portanto, é um grande investimento do Estado português e é um grande investimento do Estado português que vem desde a independência, aliás, vem até anterior à independência, desde 2000, que há esse investimento contínuo. Esse investimento e para que o português se mantenha e de facto tenha impacto em Timor-Leste, é importante dizer que esta é uma escolha dos timorenses. As línguas só são sustentáveis se forem a escolha das suas próprias populações, dos seus próprios povos. E, portanto, o português é uma língua oficial em Timor-Leste por decisão das autoridades soberanas timorenses e, da nossa parte, nós temos procurado dar o maior apoio e continuaremos a dá-lo. No que diz respeito a vários programas em que nós damos apoio, há programas de formação de professores, mais uma vez pensando na sustentabilidade, portanto, formar professores, formar formadores em Timor, timorenses, que possam dar continuidade a este esforço e que possam complementar aquilo que é o papel que, naturalmente, não só o Estado português, mas também no âmbito da CPLP, outros países possam dar ao desenvolvimento e à consolidação da língua, mas portanto, centrar neste esforço de formação dos timorenses e dos professores timorenses, dos tradutores, dos intérpretes, todos aqueles agentes que influem e dos investigadores que influem na língua. A questão do ensino pré-escolar, ou seja, é importante que haja uma definição das autoridades para a introdução do português em Timor desde o nível pré-escolar. Nós sabemos bem, a ciência dilo, que a introdução de línguas mais tarde faz com que elas não sejam, de facto, línguas maternas e, portanto, é muito importante que desde o pré-escolar em Timor se aprenda português. É essa a mensagem que tem sido passada pelas nossas autoridades e é também, de alguma forma, ainda há pouco tempo, a carta que foi enviada ao nosso Primeiro-Ministro da parte das autoridades timorenses também dava um sinal nesse sentido, desse reconhecimento. Portanto, língua a partir do nível pré-escolar, formação de professores, acompanhamento e também o apoio ao português em todos os níveis, em todos os setores, em todas as profissões até. Ou seja, apoio de português aos juízes, à comunicação social, ao Parlamento, exatamente, ao Parlamento, às instituições timorenses, para que de facto se fale português em Timor como uma língua oficial e nacional que ela é. E esse é o nosso compromisso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Voltamos então à grelha normal. Tem a palavra o Partido Socialista. 8 minutos. Tem a palavra o Partido. Voltamos à grelha normal. Não, a IEL interveio de forma extraordinária, porque vocês cederam o tempo, mas a seguir ao PST seria sempre o Partido Socialista. Mas se não quiser falar, posso dar a palavra ao Chega, Sr. Deputado. A palavra ao Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 observações prévias. A primeira para dizer que a Sra. Embaixadora acabou de não responder a boa parte das questões que eu aqui coloquei, e a segunda, relativamente à eliminação da propina, dizer à Sra. Deputada Paula Medeiros que a sua revogação foi aprovada no Parlamento e, portanto, agora cabe ao Governo fazer a sua implementação, portanto, não vale a pena estar agora
com essa ideia, aliás, que é contraditória daquilo que o Secretário de Estado das Comunidades chegou a anunciar, que era de que iriam eliminar a propina e depois disseram que vieram com essa teoria de que iria ser apenas gradual. Portanto, só estas duas observações prévias e agora passo diretamente às questões relacionadas com os leitores e com os leitorados. A Sra. Presidente saberá que há uma profunda crise a nível dos leitorados e isso mesmo está espelhado numa carta que recentemente cerca de 30 leitores enviaram para também o Instituto Camões. É esta carta que aqui tenho, que também foi enviada para os grupos parlamentares e gostaria de perguntar, uma vez que os leitores dizem que ainda não têm resposta e que ela reflete, esta carta reflete efetivamente uma profunda crise a nível dos leitorados e que pode levar a que haja, inclusivamente, algumas cátedras que deixem de ter leitores e, portanto, deixará de haver alunos. E há também uma situação em que há muitos alunos, em virtude destas dificuldades, que poderão ou que estarão a diminuir, o que põe em causa a continuidade também das cátedras. Portanto, isto é uma situação, uma questão muito séria e eu perguntava à senhora embaixadora se recebeu esta carta, se já deu resposta e o que é que está a pensar fazer para evitar que a continuidade de alguns dos leitorados e a perda de alunos esteja em causa. Depois, em segundo lugar, gostaria de lhe perguntar muito diretamente se o Camões vai iniciar ou não um processo para a revisão dos protocolos, porque esse é um dos problemas que se coloca, portanto, os protocolos que existem entre o Instituto Camões e as universidades, dado que entre essas exigências dos leitores, para que possa continuar a haver atratividade, é a de uma atualização dos protocolos que existem com as universidades. Outra questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com o facto de haver muitas dificuldades, está tudo ligado, relativamente aos concursos. Há concursos que não têm candidatos, ao contrário do que acontecia no passado, em que havia muitos candidatos cada vez que abria um posto para leitores. E, muito concretamente, se o Instituto Camões e o Governo pretendem ou não aumentar, porque há aqui também um problema salarial, há um problema de remunerações e de subsídios, e se o Instituto Camões pretende ou não aumentar as remunerações e os subsídios, designadamente para instalação e de renda, e já agora, se esta possibilidade de haver um subsídio ou não de representação é algo que também pode ser encarado pelo Instituto Camões. Outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com o facto de muitos dos centros de língua se sentirem que estão muito abandonados pela respectiva tutela, porque não recebem orientações, porque têm o dever de promoção da língua e da cultura e o que podem fazer através da realização de iniciativas e, na realidade, não têm nenhuma orientação, não têm verbas suficientes para a realização desses eventos, por vezes atribuem verbas verdadeiramente insuficientes e até, atrevo-me a dizer, ridículas, que não honra aquilo que o trabalho de promoção e muitas vezes de verdadeiro amor à camisola que os professores, que são pessoas altamente qualificadas e que depois se confrontam com estas situações. Finalmente, uma questão antes de passar para o meu colega, se o Instituto Camões está ou não aberto às produções e à apresentação de cultura por parte de portugueses residentes no estrangeiro e também de lusodescendentes, uma vez que nem sempre tem sido, uma outra vez isso acontece, mas nem sempre tem sido essa a regra, e há muitos portugueses e lusodescendentes que são artistas e que são escritores e que são produtores culturais em diversos domínios e gostariam de ter essas oportunidades e o Camões, de facto, podia desempenhar aqui um papel muito relevante. Eu passo, então, agora para o meu... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. É a palavra do Deputado José Luís Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Instituto Camões, Sra. Embaixadora. A primeira palavra tem a ver com o seguinte: era interessante, se fosse possível, ao Instituto Camões poder fornecer-nos um quadro da evolução e da progressão do ensino da língua portuguesa que nos permite ter uma leitura do tempo.
porque, por exemplo, olhando para os números de 21 e 22, nós vemos números superiores aos de 23, e agora estamos a verificar que 24 apresenta números superiores aos de 24. Eu admito que seja difícil esta contabilidade, porque, como aliás se vê nas próprias escolas nacionais, não é fácil muitas das vezes ter os números fiáveis, mas se fosse possível termos um quadro comparativo, isto permite-nos perceber quais são as manchas onde a língua está a crescer e onde ela está, de facto, a regredir do ponto de vista da sua progressão. E, portanto, aquilo que é válido para a língua, digamos, em relação à presença nos países, em relação ao número de alunos, em relação ao número de professores, em relação aos protocolos, em relação aos, portanto, aos centros de língua, em relação aos bolseiros. Portanto, aplica-se, portanto, ao quadro todo. Segunda questão que gostava de deixar ficar. Na sua dimensão língua materna, língua segunda, língua internacional, havia um trabalho em curso, que na altura acompanhei quando tive responsabilidades e procuro acompanhar sempre que tenho condições, e eu gostava de perguntar à senhora Embaixadora o seguinte: qual é o ponto de situação em relação à progressão dos exames Newell nos Estados Unidos, que são aqueles exames que dispensam que permitem aos estudantes do secundário em língua portuguesa acederem e concorrerem às universidades, ao ensino superior, em língua portuguesa. Era um esforço importante que estava a ser desenvolvido e gostava de saber qual é o ponto de situação. Evoluiu? Regrediu? Está a melhorar? O que é que se pode esperar desta realidade? Segundo, a introdução nos sistemas de ensino dos países de acolhimento. Nós tínhamos um progresso que estava a decorrer na África do Sul, um progresso que estava a acontecer na Austrália, estava a acontecer também nos Estados Unidos, na Argentina, para falar de países extra-europeus, porque apesar de tudo estes aí têm várias hipóteses de chegarem e acederem ao ensino. Argentina e Venezuela. E, portanto, a pergunta é esta: qual é o ponto de situação nestes países, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Venezuela? Tem progredido? Temos regredido? Qual é a perspectiva que tem a Sra. Embaixadora? Depois, na costa ocidental da África, porque a África, de facto, é um continente, por todos os motivos, muito importante para nós. A costa ocidental da África, nomeadamente o Senegal, era um dos países onde a língua estava a expandir-se mais, e tendo em consideração aquilo que é a importância estratégica para a comunidade económica dos Estados da África Ocidental, já agora Guiné-Bissau, que é sempre um dos pontos críticos da língua, bem como também depois na costa oriental, Moçambique, por força das dificuldades que se vivem hoje no país. Por último, Sra. Embaixadora, tinha sido desenvolvida aquela experiência português mais perto. Eu queria perguntar se o ensino de português à distância tem a ver com essa experiência que na altura foi lançada como a Porto Editora. Por último, no Luxemburgo, estivemos aqui com um grupo de amizade, havia a chamada modalidade do ensino complementar, avançou, regrediu, mantém-se válido, e depois o ensino, a formação profissional em língua portuguesa para os trabalhadores das limpezas e da construção civil e a realização dos exames em língua portuguesa. Eram dois pontos críticos nas negociações com o Luxemburgo, saber qual é o ponto de situação dessas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a tarefa impossível de responder isto tudo, tem 8 minutos, Sra. Embaixadora. Começando pela carta dos senhores leitores, sim, recebi a carta e antes até de receber a carta tinha-me reunido com eles no dia 4 de novembro para ouvir os seus representantes. O Camões tem vindo a trabalhar numa proposta realmente de revisão destes aspectos e esse processo realmente é um processo que não é de agora. Foi entregue à tutela em 2021 uma proposta por parte do Camões, em 2023 também, em 2024 agora também. Portanto, são, como eu disse, são questões que, como dizia há pouco o senhor deputado da Iniciativa Liberal, são questões estratégicas e, portanto, não são questões que tivessem agora iniciado há 1 ano, há 2 anos ou há 3 anos. O Camões tem apresentado propostas à tutela e, naturalmente, tenho a certeza, têm sido analisadas e têm sido objeto de ponderação. O que nós também sabemos é que num exercício, os senhores deputados sabem melhor do que eu, num exercício de construção de um orçamento, a todas as prioridades, nem todas podem merecer a mesma ponderação e nem todas têm a mesma urgência e, portanto, eu imagino que tenha sido por isso que estas
esta situação não está ainda resolvida, malgrado os esforços do próprio Camões e tenho a certeza dos vários governos que passaram pela governação. O mesmo posso dizer, aliás, das questões de outras questões ligadas não só às questões de remunerações, mas também às condições de trabalho dos vários docentes, de todos aqueles que trabalham na rede do ensino português no estrangeiro. Revisão dos protocolos de docência. A questão dos protocolos de docência, como sabe, os protocolos são eles entre si também muito diversos, não é? Têm condições, depende das condições das universidades que são negociadas caso a caso. Naturalmente nós estamos sempre abertos a rever estes protocolos, aliás eles têm uma validade temporal e portanto são regularmente revistos. E a discussão com as universidades das condições que dão aos nossos docentes e que nós procuramos que sejam naturalmente as melhores possíveis. A questão dos candidatos e de haver ou não candidatos e dos subsídios é uma questão que está ligada ao RGEP, mas independentemente da revisão do RGEP, nós também já apresentámos propostas que pudessem, enquanto não há revisão do RGEP, pudessem de alguma forma acautelar algumas das preocupações dos leitores e dos professores da rede do ensino e que serão com certeza avaliadas assim que possível. Os centros de língua portuguesa, bem, nós tentaremos sempre, este Conselho Diretivo tentará sempre que eles tenham pelo menos orientações. Não quer dizer que trabalhem nas melhores condições, mas isso eu não posso dizer, depende muito de outros fatores, mas que tenham orientações expressas sobre o seu trabalho e a forma como deverão desempenhar as suas atribuições. Isso, naquilo que diz respeito ao Conselho Diretivo do Camões, nós tentaremos que tenham sempre e que também estamos sempre abertos às suas propostas. E isso pode também ter a ver com propostas que venham dos centros culturais e, nesse sentido, abertura à cultura e às intervenções artísticas, culturais, às manifestações da parte de lusodescendentes ou mesmo da parte de instituições e pessoas dos países onde nós temos estas estruturas sediadas. Para nós é um princípio base. Faz sentido que Portugal, os centros culturais portugueses são naturalmente promoção da cultura portuguesa, mas são também espaços de interação, de diálogo e de abertura àqueles países e àqueles artistas dos países onde nós estamos situados. Isso, aliás, tem vindo a ser... eu estou há 28 anos na carreira diplomática e tem sido uma constante nas várias embaixadas, seja no Brasil, seja em Angola, seja nas várias embaixadas por onde passei. Quadro de progressão que nos permita ter uma ideia, respondendo ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, eu não tenho este quadro desde há muito tempo, tenho os últimos anos, nós poderemos tentar, na medida do possível, como bem diz, é um exercício difícil e muito abrangente, porque são muitas categorias, mas poderemos tentar, na medida das possibilidades, dar uma ideia a este Parlamento daquilo que tem sido essa progressão. Relativamente ao número de alunos em França sem acesso aos cursos, o que lhe posso dizer é que está em linha com os anos anteriores, não aumentou este ano, ainda respondendo ao Sr. Deputado Paulo Pisco, peço desculpa, as dificuldades, mais uma vez, neste setor são sistémicas e não são deste ano. O programa Newell tem vindo a aumentar, Sr. Deputado José Luís Carneiro, atualmente é a segunda língua com mais procura, temos bons resultados, registramos 370 alunos em 2024, 39% com pontuação máxima e 38% com uma nota de 4, sendo que a pontuação é de 1 a 5. Introdução do português nos currícula destes países, eu
teria que procurar mais dados concretos sobre cada um deles. De uma forma geral, o que me têm reportado é que há uma evolução positiva, e este é, de facto, penso eu, uma das vias fundamentais para a sustentabilidade do português nestas várias geografias e, portanto, é com certeza uma prioridade do Camões. Já o era durante o seu governo e agora o governo que integrou e continuará a ser com este. Costa Ocidental da África, Senegal, Guiné-Bissau. Bem, eu acabo de vir de passei 2 anos no Senegal e agradeço-lhe a pergunta, porque é uma oportunidade para lhe dizer que há quase 50 mil alunos de português, de língua portuguesa no Senegal. E o Senegal é, por isso, proporcionalmente, provavelmente o país onde mais se aprende português. E também é um bom exemplo do efeito que tem a integração da língua portuguesa no currículo dos ensinos, neste caso do ensino básico, do ensino secundário e depois do ensino universitário no Senegal. Nós temos, para vos dar uma ideia, e para aqueles que possam não estar tão familiarizados, há mais de 2.300 alunos, havia no ano 2023-2024, mais de 2.300 alunos em estudos portugueses, todos eles senegaleses, na Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, que é uma universidade de referência na costa ocidental africana, e cerca de 125 em Ziguinchor, em Casamance. Portanto, há 2 polos do Instituto Camões, sendo que um é em Dakar, na universidade, e outro um polo em Casamance. Esta foi uma decisão estratégica, política, das autoridades senegalesas, tomada no que diz respeito ao ensino básico e secundário nos anos 60 e depois a nível universitário em 1972, peço perdão. E, portanto, claramente, não são alunos de língua materna portuguesa, é uma língua estrangeira e, de facto, para mim, a passagem pelo Senegal diz muito sobre as virtualidades de nós, de facto, tentarmos que o português seja integrado nos currícula oficiais destes países, até porque também, noutras geografias, não é o caso do Senegal, também diminui o estigma que, por vezes, há muitos anos, estava associado às línguas, digamos, comunitárias e, por outro lado, também diminui naturalmente a carga sobre os alunos que têm a possibilidade de escolher o português como uma língua de opção e de ser avaliados e de contar também nos acessos à universidade, que é também um importante instrumento e um importante fator de motivação dos alunos para a escolha do português. E eu penso que não concluí completamente a minha tarefa. A África... tinha aqui uma nota sobre o Luxemburgo. Ensino complementar está consolidado, há uma ligação ao currículo luxemburguês, avaliação no boletim escolar dos alunos e uma maior integração dos professores do EPE nas escolas luxemburguesas. Relativamente à África do Sul, eu prometo enviar-lhe a resposta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, que vai dividir entre o deputado Pedro Correia e João Tili. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Embaixadora. A língua portuguesa é mais que um tesouro cultural de toda a humanidade, é a argamassa que nos une enquanto povo. Com ela se confunde a Portugalidade na frase célebre de Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa, a qual encerra significado profundo para uma nação que sempre teve no seu idioma elemento primordial da sua ideia de si mesmo. Enquanto penhor de identidade, o português assume especial relevância junto dos milhões de compatriotas nossos que residem no estrangeiro. Como eles, os seus filhos e netos, nascidos na diáspora, constituem um património de valorização externa de Portugal que o Estado não pode ignorar. De acordo com um estudo realizado em 2010 pela Fundação Vox Populi sobre os portugueses residentes em França, mais de 20% dos inquiridos na faixa etária dos 18 aos 44 anos fala pouco, ou seja, sem fluência, a língua portuguesa.
Ora, embora o Instituto Camões forneça desde 2011 um leque variado de opções pagas de aprendizagem da língua portuguesa em regime de e-learning, consideramos que verdadeiramente prioritário seria o lançamento de um abrangente programa de cursos online e gratuitos. E, nesse sentido, Sra. Embaixadora, pergunto se estará disponível para, neste seu mandato, estabelecer um programa online abrangente e gratuito, dirigido a públicos de todas as idades, para o ensino da língua portuguesa a lusodescendentes e portugueses residentes no estrangeiro. Sra. Embaixadora, a segunda questão. Os funcionários dos Centros Culturais do Instituto Camões apresentaram, junto com outras reivindicações, a criação de um plano de assistência médica e medicamentosa. Este pedido é ainda mais compreensível ao ter-se presente que alguns destes funcionários exercem atividade em países sem sistema de saúde universal, digno e capaz de acudir às suas necessidades médicas. O problema torna-se ainda mais grave se considerarmos que a reclamada assistência médica e medicamentosa é legalmente garantida. Com efeito, Sra. Embaixadora, ela é referida no número 4 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 165/B de 2009. Sra. Embaixadora, está em condições de assumir aqui a totalidade dos seus compromissos e, pois, garantir a comparticipação pública nas despesas sanitárias dos colaboradores do Instituto Camões que residam em estados não dotados de sistema de saúde universal digno? Última questão. O subsídio de refeição dado pelos Centros Culturais do Instituto Camões aos seus funcionários é de 5,89 € e é atribuído sem ter em conta a geografia ou o custo de vida de cada país. Neste sentido, Sra. Embaixadora, está disposta a determinar novos critérios de atribuição no que diz respeito ao montante de subsídio de refeição, de acordo com a realidade económica do país onde o funcionário exerça atividade. Esta seria uma medida de alimentar equidade e sem esquecer a dignidade dessa medida, ou seja, a forma de pagamento aos funcionários ser direto em conta e não através de um qualquer mecanismo de pagamento em caixa. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Deputado João Tilo. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Embaixador e Presidente do Instituto Camões. Eu vou falar de Camões, mas vou ser menos poético do que o meu colega. O Decreto-Lei nº 21/2012, de 30 de janeiro, estabelece no seu artigo 3º a missão e as atribuições do Instituto a que Vossa Excelência preside. E define-as deste modo. O Camões IP tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e ainda de propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras e gerir a rede de ensino de português no estrangeiro a nível de básico e secundário. É para cumprir estes e apenas estes objetivos que o Instituto Camões existe. E por isso chega atrás esta Comissão um texto publicado a 30 de novembro pelo Observador, denominado Ideologia de Género. Por que razão está o Instituto Camões em Londres a ensiná-la a crianças de 6 anos? Da autoria do imigrante Duarte Hipólito Carreira. Artigo que a Sra. Presidente certamente conhecerá e tenho aqui. Duarte Carreira é pai de uma menina de 10 anos que frequenta as aulas de português disponibilizadas pelo Camões na capital britânica. A turma inclui, no entanto, crianças muito mais jovens. Ora, sem aviso, autorização ou participação dos pais, estes alunos vinham sendo obrigados a seguir um manual que, cito, introduz conceitos relacionados com a ideologia de género. A obra em causa é O Menino, Menina, de Joana Estrela, onde se lê: precisas de saber se és rapariga ou rapaz? Só olhando nem sempre és capaz. A resposta não está debaixo da roupa. Sra. Presidente, esta doutrinação é completamente alheia aos objetivos do Instituto Camões e esta ideologia nada tem a ver com o objetivo formal daquelas aulas, que é a aprendizagem da língua portuguesa. É preciso saber porque é que os responsáveis do Camões de Londres o fizeram. E ainda por cima de forma sorrateira, sem sequer informarem os pais. E quando confrontados por estes, os responsáveis fecharam-se a evasivas. Ora, o Camões não pode ser espaço de doutrinação ideológica, nem desta ideologia, nem de outra qualquer. Sra. Presidente, a quem cabe a responsabilidade destes factos? Recebeu o Instituto Camões orientações do Governo ou de alguém no sentido de promover esta ideologia nas aulas de português? Se não a recebeu, de quem foi a decisão? E termino com esta nota de estupefação histórica. O que diria o próprio Luís Vaz de Camões?
ele que sempre foi um expoente máximo da masculinidade e por isso sofreu na pele e na prisão as consequências da sua exacerbada virilidade, se soubesse que o seu nome está a ser usado por ideologias que ele sempre repudiou. Confundir o másculo Camões com a absurda feminilidade da filosofia gay ou LGBTI é conspurcar a memória daquele que foi o mais elevado expoente das nossas letras, mas não só. É daquele que em toda a sua vida terrena deu provas de ter sido um dos maiores ícones da masculinidade e da heterossexualidade, como agora se diz, portuguesas. É precisa muita perversidade e muito maquiavelismo para se tentar associar Camões a estas práticas, para ele e para nós, aberrantes, absurdas e antinatura. Práticas e ideologias que ele em vida sempre repudiou. Sra. Presidente, com a manutenção destas práticas obscuras, o Instituto Camões não está a ser digno da nossa história, das nossas crianças e, sobretudo, não está a ser digno do seu nome. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 7 minutos, Sr. Embaixador. Embora, com a complexidade do tema, vá precisar de mais algum. Muito obrigada, Srs. Deputados. Relativamente à questão do ensino e dos resultados do ensino de português em França e da possibilidade de dar, portanto, haver programas de cursos online e gratuitos. Bem, já existe uma oferta complementar de programas de cursos online de português, normalmente nos sítios onde não temos professores presencialmente, e para acudir a esta dispersão, às vezes, da comunidade, às vezes em França temos uma comunidade que está dispersa por todo o país, às vezes temos 5 alunos, 3 alunos em determinados sítios. Como cidadãos portugueses têm direito a ter acesso à língua portuguesa. Não podemos ter um professor e constituir um horário e ter lá um professor. Portanto, a via dos cursos online é certamente uma via que nós vamos prosseguir. Temos consciência, Sr. Deputado, que é importante, não só para colmatar estes casos, mas também, se não forem lusodescendentes, outras pessoas que possam ter interesse na nossa língua e que, naturalmente, é uma mais-valia para nós que tenham acesso aos conteúdos. O Camões produz conteúdos de ensino, portanto, de aprendizagem da língua portuguesa online e alguns deles, não é só em França, em todo o lado, podem ser acedidos em todo o lado. Portanto, quanto a essa questão da disponibilidade de cursos online, ela existe e nós pretendemos enriquecê-la, fortalecê-la e replicá-la adaptada a todas as geografias, porque depois os conteúdos também têm que ser adaptados aos sítios onde vão ser selecionados. Funcionários dos centros culturais, nós constituímos um grupo de trabalho realmente para olhar para estas questões dos seguros e, portanto, nós esperamos ter medidas tomadas muito em breve relativamente a esta questão. Subsídios de refeição, esta é uma questão que eu tenho que verificar e que lhe prometo depois uma resposta. Eu sei que há um subsídio de refeição que é pago, agora se nós vamos aqui verificar novos critérios de atribuição ou não e se isso é possível fazê-lo, é algo que eu tenho que verificar, não lhe vou responder levianamente com informação que eu não disponho neste momento. Relativamente, Sr. Deputado, há outra questão, portanto, quanto à missão e atribuição do Camões. Nós, como não poderíamos deixar de estar, estamos muito conscientes da missão de Camões e tentamos todos os dias, cerca de 200 pessoas em Portugal e 400 no estrangeiro, num total de mais de 600 pessoas, tentamos cumprir no melhor que seja possível essa mesma missão e as nossas atribuições. O artigo a que se refere e que também que eu também tive a oportunidade de ler na imprensa, é um artigo que descreve uma iniciativa pontual
que foi proporcionada pelo facto da escritora e ilustradora que referiu estar em Londres para participar num seminário, aliás, que se chama Eurolis 2024, e que é um seminário organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu no Reino Unido e pela Associação de Bibliotecários dos Institutos Culturais Europeus em Londres. O livro em causa não consta das nossas listas de bibliotecas do Plano de Incentivo à Leitura, mas o processo pelo qual foi adquirido pelo CEP em Londres é perfeitamente regular. E, portanto, não temos aí nada a dizer. Em Portugal não vigora, Sr. Deputado, o exame prévio dos textos que são explorados em sala de aula, nem o princípio do livro único e, portanto, nós confiamos naturalmente na formação didática, na formação pedagógica, na formação moral dos nossos professores para fazerem um ensino destas matérias, do que é que seja a matéria que estão a lecionar, de uma forma naturalmente cuidada e apropriada ao grupo etário a que se referem. Eu também queria acrescentar, Sr. Deputado, que o pai da educanda portanto, fez saber as suas preocupações junto da escola e junto da coordenação do ensino. Foi-lhe respondido, apesar também da sua educanda não estar nesse dia na sala de aula, mas foi-lhe respondido, foram-lhe dados esclarecimentos que nós julgamos que foram claros, corretos e adequados. O compromisso do Instituto Camões com a sua missão educativa posso-lhe assegurar, total, e não, de maneira nenhuma, não recorremos a práticas nem aberrantes, nem obscuras. O que nós pretendemos é promover um ensino de base científica, um ensino em que os valores da inclusão, os valores da cidadania são valores importantes, e nós atuamos em contextos multiculturais, multiétnicos, enfim, muito variados, e é isso, em atenção a todos esses valores que nós pretendemos cumprir a nossa missão. Eu penso que é aquilo que lhe posso dizer relativamente a este assunto, que para nós é um assunto que é isso mesmo, é um assunto que se esgotou nas respostas que foram de forma adequada e imediata dadas ao pai e também a pessoa que depois escreveu a crónica a que se refere. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Terminamos então a primeira ronda, passamos à segunda, em que cada Sr. Deputado tem direito a falar 2 minutos, a colocar as suas questões. Desta vez não há pergunta-resposta, juntam-se todas as questões e no final a Sra. Embaixadora responderá a todos. Dada a quantidade de questões que foram colocadas aqui e a complexidade de algumas, teremos naturalmente consciência que vamos dar mais tempo para poder esclarecer esta comissão. Começamos então a segunda ronda com o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora. Bem-vinda à nossa comissão. É um gosto tê-la aqui. Eu usarei muito rapidamente os meus 2 minutos, centrando-me num assunto que me é muito caro e que nos é muito caro, que tem a ver com o português como língua de negócios. É uma área particularmente relevante para a internacionalização das empresas portuguesas, para a captação de investimento estrangeiro. É muito importante utilizar a língua portuguesa como língua de troca com alguns dos países onde nós, que para Portugal são, desde o ponto de vista da emissão de capital e das exportações portuguesas, são mais relevantes, e essa é a minha questão. Eu sei que o Camões, no passado, explorou bastante essa área, procurando públicos onde se entrecruzavam com os interesses económicos do país, procurando que na área empresarial o português fosse entrando de forma paulatina para depois fazer chegar a esse público
mais informação, mais contactos, utilizando até alguns instrumentos também de visita a Portugal, em particular com o turismo de Portugal. E por isso eu deixava-lhe só esta questão, qual é o ponto de situação, o que é que estamos a fazer, o que é que nos propomos fazer para o futuro próximo nesta área tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a deputada Paula Medeiros. Primeiramente, dirijo-me aqui ao meu colega Dr. Paulo Pisco. Eu acho que tanto o Dr. Paulo Pisco, eu também, tinha todo o interesse que acontecesse a eliminação da propina, não vou mentir, mas também quero que as coisas sejam feitas com alguma sustentabilidade, com alguma consciencialização da situação. Mas, contudo, penso que o Dr. Paulo Pisco vai me dar a... Sr. Deputada, a forma regimental correta para nos tratarmos tem que ser com o Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço desculpa. Peço desculpa. Situação de calor. Foi apenas... Peço desculpa. O Sr. Deputado Paulo Pisco vai concordar comigo que realmente temos que congratular o atual Governo por ver o seu objetivo concretizado, uma vez que durante várias governações socialistas nunca conseguiu a abolição da famosa propina. Dito isso, a minha questão para a senhora embaixadora, doutora Flor Bela, era exatamente com essa perda de receita, quais são as alternativas, como é que vai conseguir superar e se tem alguma ideia para já que nos possa apresentar. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Prosseguimos então a segunda ronda com o Sr. Deputado do Chega, Diogo Pacheco de Amorim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para agradecer à Sra. Embaixadora a forma precisa e detalhada com que respondeu às nossas questões, o que é raro, e desejar-lhe o maior sucesso no desempenho das suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos então esta segunda ronda com o Sr. Deputado Pedro Sousa. Com o microfone, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, cumprimentar o Sr. Presidente, hoje em exercício da função, e cumprimentar também a Sra. Embaixadora. Nos últimos tempos temos assistido a algum ruído e a algum debate sobre as questões do ensino do português nas escolas portuguesas de Luanda e de Macau. Este é um tema que ganhou algum eco público, que trouxe notícias publicadas, que tem causado alguma celeuma em parte da comunidade educativa destas escolas portuguesas. E hoje também aqui gostaríamos de obter alguns esclarecimentos sobre a situação, sobre o funcionamento, sobre a real caracterização desta matéria e, naturalmente, obtê-los da parte de quem, naturalmente, terá a informação ao dia de hoje mais atual e com toda a cuidado para nos poder também dar os devidos esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerra então esta segunda ronda o Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado. Devolvendo a questão à senhora deputada Paula Medeiros, só para dizer que nós não temos que congratular o atual Governo pela abolição da propina. Temos que congratular o Governo e os partidos que votaram favoravelmente à abolição da propina, que é uma coisa completamente diferente, porque o PSD e o CDS votaram contra. É preciso ter consciência disto. A questão que eu agora gostaria de colocar à senhora Presidente do Instituto Camões tem a ver com o seguinte: muito especificamente relativamente ao ensino de português em França e em todos os graus de ensino, há a necessidade, há muito sentida e reivindicada por muitos membros da nossa comunidade, particularmente da comunidade educativa, de haver uma revisão do acordo de ensino que existe entre Portugal e a França, que data dos anos 70. E isto seria fundamental para uma efetiva valorização do ensino de português em França, porque os problemas são detectados em vários dos domínios em que ele é exercido e coloco esta questão relativamente ao ensino do português em França, porque há uma tutela partilhada relativamente ao ensino do português e também no âmbito dos protocolos que são estabelecidos no âmbito do ensino superior. E, portanto, entre os diversos problemas que existem
E, aliás, houve uma petição que teve uma grande repercussão desenvolvida pela Associação ADEPBA, que é a Associação para o Desenvolvimento de Estudos Brasileiros, Portugueses, Brasileiros e Africanos, em que falava exatamente de todos estes problemas em todos os níveis de ensino. E o mais sério de todos tem a ver com a continuidade a nível do ensino primário, até, portanto, passando pelo colégio e até ao ensino superior, e é um dos problemas que sente, havendo este buraco ali na continuidade, isto acaba por desincentivar os jovens à aprendizagem, a inscreverem-se nos cursos de português. E depois há também os outros problemas que têm a ver com a própria organização das escolas, que não informam devidamente, que é um problema também muito sério da existência dos cursos de português, e a nível do ensino superior, o facto de haver a possibilidade de opção por parte de todos os estudantes em todas as formações. Portanto, sobre a necessidade da revisão do acordo e de uma intervenção a nível diplomático, eu termino já, Sr. Presidente, e uma intervenção a nível diplomático para que esta valorização do ensino do português possa ser feita, o que é que o Governo e o Instituto Camões pretendem fazer neste domínio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Terminamos então a segunda ronda. Senhora Embaixadora, foram 5 intervenções, tem 10 minutos, vamos esticar isto um bocadinho mais para que possa responder mais questões que ficaram para trás, provavelmente, ou alguma mensagem que queira passar nesta oportunidade. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por me dirigir então ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a quem agradeço esta sua preocupação, que também é uma preocupação nossa. Naturalmente que o português é uma língua muito relevante para os negócios. O Instituto Camões, aliás, tem patrocinado, digamos assim, financiado estudos nesta matéria. Sem estudos é muito difícil definir políticas e, portanto, por isso mesmo temos vindo a fazê-lo. Mas é algo que nós queremos continuar. E há também, da parte da sociedade civil, um enorme interesse. Ainda hoje eu falava com uma associação empresarial que tem um projeto nesta área. Há um enorme interesse em que, em parceria com o Camões, sejam desenvolvidos algumas iniciativas para fomentar exatamente o conhecimento do português, o reconhecimento do português como uma língua com valor económico e uma forma de transmitir isto aos nossos interlocutores noutros países, seja nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, porque uma coisa é nós reconhecermos, outra coisa é esse valor ser reconhecido por os outros. E, portanto, penso que são 2 vetores em que nós devemos realmente apostar e da parte daquilo em que concerne ao Instituto Camões, nós falo-emos, sem dúvida, promovendo tanto as 2 ações, portanto, este reconhecimento por parte daquilo que é a sociedade civil portuguesa, como também nos contactos com outras instituições internacionais, organismos internacionais, países, instituições e associações da sociedade civil, é realmente importante fazê-lo e falo-emos. Relativamente à perda, respondendo agora à senhora deputada Paula Medeiros, à perda de receita relativamente às propinas, eu confesso que ainda não tenho um quadro o que saiu, digamos assim, de todas as propostas que foram feitas a nível da discussão do orçamento na especialidade e, portanto, há várias medidas que podem ter um efeito não só financeiro sobre o Camões, mas também efeitos em termos de ajustes de processos e, portanto, não tenho à partida aqui uma resposta para lhe dar. O que lhe posso repetir é que, naturalmente, nós daremos prossecução àquilo que são as decisões políticas e portanto, será feito dessa forma. Realmente, a abolição da propina é algo que tanto responsáveis de vários países, de vários partidos têm feito alusão e, portanto, não é totalmente inesperado, o que não
não contávamos realmente, porque não estava na proposta inicial do Governo, era que fosse de uma vez, mas isso são circunstâncias a que nós teremos que nos adequar. No que diz respeito, agradeço os votos do Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, e também queria responder quanto ao Sr. Deputado Pedro Sousa relativamente ao ensino das escolas portuguesas de Luanda e de Macau. Naturalmente, nós seguimos as notícias, lemos os artigos e, portanto, estamos a par das várias situações que foram trazidas a público. A tutela não é do Camões, não é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é uma tutela do Ministério da Educação e, portanto, eu não posso dizer-lhe mais do que aquilo que tive a oportunidade, por exemplo, agora que na minha visita a Macau, de visitar a escola, e é uma escola com 800 crianças, uma escola cuja mais de 50% das crianças já são de filhos de famílias chinesas, o que a mim me deixa, por um lado, muito otimista relativamente àquilo que é a penetração do português e a valorização do português num país com a dimensão e o potencial que a China tem. Relativamente aos problemas da escola, eu realmente, pedindo a sua compreensão, não me pronunciaria. Acordo França, acordo de cooperação. Realmente, Sr. Deputado Paulo Pisco, há aqui penso é uma oportunidade. O Presidente Emmanuel Macron virá a Portugal em fevereiro e, portanto, nós estamos a preparar essa deslocação. E aquilo que lhe posso dizer é que nós, por um lado, temos dois objetivos. Temos dois objetivos para o ensino do português em França, que uma no ensino, virada para o ensino primário, que é assegurado por Portugal, de promover a inclusão das aulas de português no horário oficial, como tive a oportunidade de dizer, e nos níveis subsequentes garantir que o ensino oficial francês oferece uma quantidade adequada de aulas de português, cumprindo naturalmente os compromissos assumidos pelo Estado francês, respeitando o princípio da reciprocidade e considerando aquilo que é a ampla disponibilidade que Portugal assegura de aulas de francês no ensino em Portugal. A questão deste acordo de cooperação cultural, científica e técnica de 1970, a questão da revisão é algo que está a ser tratado, está a ser negociado, foi feita uma proposta e nós estamos neste momento a articular uma contraproposta. A nossa expectativa é que, correndo bem esta negociação, possa haver em breve uma negociação e naturalmente uma assinatura e uma atualização por essa via do acordo. Eu queria também referir aqui que os dados do Ministério da Educação francês, e é neles que nós nos baseamos, ilustram uma evolução do perfil dos alunos de português, enquanto nos anos 70, como sabe, aprendiam como língua materna, hoje em dia é já encarada como uma língua estrangeira e nós consideramos que isso é a evolução normal, dadas as características da nossa comunidade. Mas para atender a esta demanda é também essencial, é naturalmente essencial haver escolas e professores que estejam disponíveis. Atualmente, e segundo os dados do Ministério da Educação francês, há 273 escolas que oferecem aulas de português, mas apenas 249 professores. E esses números também depois refletem-se no lugar ocupado
pelo português no ranking das línguas estrangeiras em França, com o 6º lugar, com cerca de pouco mais de 16 mil alunos, muito atrás, por exemplo, do espanhol, em que tem um número, uma cifra na ordem dos 3 milhões, ou mesmo o alemão e o italiano. O sistema educacional francês apresenta realmente alguns desafios. Há muitas vezes os alunos que escolhem português, por vezes, são direcionados para aulas de espanhol, justamente porque não existe esta oferta por parte do Estado francês de um número suficiente de professores. Entre 2007 e 2016, o Ministério da Educação não abriu nenhum concurso para professores portugueses e as vagas oferecidas desde então, cerca de 12, nos últimos anos, são claramente insuficientes. São aspectos que, naturalmente, como bem diz, há um contínuo diálogo com as autoridades francesas e uma abertura dos dois lados para dialogar e para ver como é que podemos evoluir num sentido que seja aceitável para ambos os lados. Se me permitem, se eu ainda tenho um minuto, podemos esticar um bocadinho mais. eu aproveitava, e dado que esta é a minha última oportunidade, por assim dizer, para vos falar sobre duas outras áreas do Camões que penso que são muito importantes. O senhor deputado Paulo Neves falou numa delas há pouco, que é a cooperação para o desenvolvimento, e que eu não posso deixar de dizer aqui, de falar aqui um pouco sobre ela, porque é realmente uma área fundamental. Nós somos a Agência de Desenvolvimento do Estado Português, também somos a Agência de Desenvolvimento do Estado Português de Cooperação para o Desenvolvimento e portanto, é uma área em que representamos Portugal e em que estamos muito ativos. E ativos por via da cooperação bilateral, por via da cooperação triangular e por via da cooperação delegada da União Europeia. Portanto, também gostaria de referir que no passado dia 19 deste mês, nós obtivemos a recertificação por pilares da União Europeia, o que nos permite, de uma forma mais digamos, fácil, fazer a gestão de projetos de cooperação delegada da União Europeia. E por esta via nós já temos um pacote assinalável de projetos em que o Camões faz a gestão, cerca de 10 projetos, e temos uma expectativa de negociar mais alguns para ainda este ano e com início nos próximos anos, com início no próximo ano, 2025. E são naturalmente projetos plurianuais. Queria também referir-vos que há uma área também que é muito importante, que é a educação para o desenvolvimento, e aí pedir a ajuda dos senhores representantes dos partidos políticos, dos deputados do Parlamento, neste exercício que é dar a conhecer o valor da cooperação, o valor para Portugal, o valor também para os outros países, o impacto que tem noutros países a cooperação para o desenvolvimento. É uma sensibilização que não pode ser feita só pelo Camões e que quanto maior adesão tiver por parte dos responsáveis políticos e reconhecimento da sua importância por parte dos responsáveis políticos, melhor é e mais facilitada é a tarefa do Camões na promoção desta cooperação. E naquilo que é o desempenhar das suas atribuições relativamente a este, que é um dos pilares fundamentais da nossa ação. Eu creio que estou mesmo a esgotar o meu tempo, aproveitava realmente para agradecer aos senhores deputados, agradecer ao senhor Presidente, agradecer a iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, do senhor deputado Paulo Pisco, e dizer-vos que da minha parte estou sempre disponível para, não só para responder às questões, mas também para ouvir da parte daqueles que têm uma enorme experiência governativa nesta área, que têm neste momento e que tiveram no passado propostas que nos possam ajudar a servir melhor o Estado português. Muito obrigada. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui deu e por se ter deslocado ao Parlamento, estendo naturalmente também estes cumprimentos à doutora Carolina Estroia, à doutora Rui Vaz, que acompanham a senhora Presidente. E nada mais havendo a tratar, penso que nos outros assuntos os grupos parlamentares não têm nenhuma intervenção, certo?
terminamos então esta audição e a reunião de comissão. Muito obrigado pela vossa presença.